depois fazem o tempo ali, bebem uma água e você começa a discussão do trabalho. Ok. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para apresentar o trabalho que foi a minha dissertação de mestrado. O título da minha dissertação é Influência de fatores ambientais e genéticos na simetria flutuante de nectômios escónicos, manete sigmoidante do estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Alfredo de Araújo e eu fui orientado do professor Dr. Paulo Gonçalves. A perda de hábitat, ela resulta em populações pequenas, fragmentadas e isoladas. Nessas populações há um aumento do endocrisamento e, por consequência, a perda da diversidade genética, o que afeta na redução da adaptabilidade e da capacidade de sobrevivência e reprodução dos indivíduos dessa população, que influencia numa redução ainda maior do tamanho populacional. E esses fatores eles se relacionam de forma cíclica, causando o que é conhecido como vórtice da extinção, que resulta na extinção de populações locais e em casos mais severos de espécies como um todo. A redução da população ela pode se dar por dois tipos de processos, os processos que exercem pressão direta nos indivíduos, como a caça exploratória, e também processos que exercem pressão direta e indireta nos indivíduos da população, como a perda e fragmentação de hábitat. Essa que pode ser causada tanto por processos naturais quanto pela ação humana. Um caso notável da perda e redução de hábitat causada pela ação humana foi o que aconteceu com a Mata Atlântica, que originalmente se estendia por 16 milhões de hectares, abrangendo, como a gente pode ver em amarelo, quase toda a costa do país, e hoje em dia ela está restrita a apenas 15% da sua área original, como a gente pode observar aqui no mapa em verde. Organismos com simetria bilateral, em condição de ausência de estresse, têm diversos mecanismos no seu desenvolvimento que auxiliam na manutenção da simetria, resultando em indivíduos simétricos, com o ferátipo o mais próximo possível da simetria bilateral perfeita, já que em diversos organismos a simetria está relacionada tanto com a questão do valor adaptativo do indivíduo, quanto com a seleção de parceiros. Mas em caso de exposição a estresse e baixa variabilidade genética, ambos podem ser decorrentes de processos de restrição e fragmentação de hábitat. Esses mecanismos são afetados, que é chamado de instabilidade no desenvolvimento, gerando assim indivíduos com um fenótipo mais assimétrico. Esses desvios aleatórios de simetria são conhecidos como assimetria flutuante, que pode ser usado tanto como uma medida da estabilidade do desenvolvimento, quanto como um indicador da presença de estresses como a fragmentação. Em mamíferos, diversos estudos sobre a simetria flutuante têm utilizado tanto o crânio quanto a mandíbula, já que essas são estruturas simétricas complexas que abrangem grande parte dos aparatos sensoriais e dos mecanismos de obtenção de alimentos desses organismos. Os estudos da simetria flutuante aqui na região neotropical, eles têm diversas lacunas, dentre elas sobre os efeitos da fragmentação na simetria flutuante em populações de pequenos mamíferos silvestres, incluindo o estudo da Mata Atlântica, estudos sobre a participação de fatores genéticos como componentes desse estresse por fragmentação, e também estudos do efeito das diferenças ecológicas nos níveis de assimetria em diferentes espécies de um mesmo fragmento. Então, para tentar responder algumas dessas questões, a gente escolheu a espécie Nectômios escónicos, que é uma espécie de roedor que é amplamente distribuída em remanescentes de Mata Atlântica. É uma espécie que se distingue de outras da mesma subfamília por apresentar um tamanho relativamente grande, por ser uma espécie bem adaptada à vida semiaquática. Sua presença está fortemente relacionada a áreas alagadas, ocorrendo sempre próxima a riachos, córregos e brejos, o que faz com que ela seja uma espécie considerada especialista em termos de hábitat. E essa sua forte relação com o hábitat e uma baixa capacidade de dispersão faz com que essa espécie seja uma espécie mais sensível à fragmentação do que outras espécies de pequenos mamíferos.
Então, a gente tem como proposta do nosso trabalho avaliar os efeitos da fragmentação de hábito na assimetria flutuante do crânio e mandíbula de Nectomis squamvis, testando a relação com a redução de hábito a partir de comparações entre populações de fragmentos de Mata Atlântica de tamanhos diferentes, e também a relação da assimetria com a perda da variabilidade genética, que vai ser a partir de comparações entre populações com heterozigosidades médias distintas. Né? A heterozigosidade média, que é uma medida de diversidade genética, que é obtida a partir da média do número de heterozigotos, e no nosso caso ela foi estimada em estudos anteriores utilizando microsatélites. Então, o esperado é que os níveis de assimetria flutuante em Nectomis eles apresentem correlações negativas tanto com o tamanho do fragmento quanto com o valor de heterozigosidade média. Uma outra proposta é testar a influência das diferenças ecológicas no acúmulo de assimetria, comparando as amostras de Nectomis com amostras do marsupial marmosa paraguaiana. A marmosa paraguaiana é uma espécie que ela reconhecidamente tem alta permanência em fragmentos florestais de tamanhos diferentes, e também é conhecida por ter alta capacidade de dispersão em diferentes matrizes, conseguindo formar metapopulações em paisagens fragmentadas. Então, essa seria uma espécie que é um mamífero menos sensível à fragmentação que Nectomis squamvis. E então, o esperado é que os níveis de simetria flutuante sejam distintos entre essas duas espécies e sejam maiores em Nectomis squamvis. Então, os objetivos do trabalho são quantificar os padrões de simetria flutuante de populações de Nectomis squamvis e marmosa paraguaiana do estado do Rio de Janeiro, a partir da forma do crânio e mandíbula, testar se a diferença entre os padrões de simetria flutuante de diferentes amostras de Nectomis squamvis do estado do Rio de Janeiro, avaliar as relações entre a simetria flutuante das amostras de Nectomis squamvis com dois fatores importantes para a conservação de populações naturais, como a diversidade genética da população e o tamanho do fragmento florestal na qual a população está inserida. E também testar se os padrões de simetria flutuante de Nectomis squamvis e marmosa paraguaiana refletem as suas diferenças ecológicas entre as duas espécies e a sua relação com a fragmentação florestal. Então, aqui a gente pode observar no mapa do estado do Rio de Janeiro, marcado as áreas utilizadas nesse trabalho, com pontos vermelhos. Então, a área número 1 foi a área da Ilha Grande, localizada no município de Angra dos Reis, que é a maior ilha do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 17.200 hectares. O segundo fragmento é a Ilha da Marambaia, localizada no município de Mangaratiba, que tem cerca de 7.700 hectares, e embora seja denominada uma ilha, ela está conectada ao continente por uma faixa de terra de 40 km de extensão. O terceiro fragmento está inserido no distrito de Glicério, que é um dos 6 distritos do município de Macaé. Esse distrito está localizado na região serrana do município, e essa área tem diversos fragmentos que são importantes para a conservação. A quarta área é a área do Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia, que está localizado também na região serrana do município de Macaé. E esse parque está inserido em um fragmento de 2.000 hectares. A quinta área são pequenos fragmentos próximos ao terminal Cabiúnas, o TCAB da Petrobras. Eles estão localizados no norte do município de Macaé. São pequenos fragmentos, o maior tem cerca de 100 hectares, e eles estão a 100 metros dos empreendimentos do terminal Cabiúnas. E por último, a sexta área é a área do Parque Nacional da Restinga de Ubatiba. O parque tem cerca de 4.650 hectares e abrange os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã. O material que foi estudado nesse trabalho ele se encontra depositado em 2 coleções científicas. Na coleção de mamíferos do Museu Nacional está depositado o material de Nectomis squamvis de Ilha Grande, que são 12 indivíduos, da Ilha da Marambaia, que são 7 indivíduos, e de Glicério, que são 22 indivíduos. E essas amostras são as que a gente tem conhecida a variabilidade genética, que foi publicada no
estudo de Almeida e colaboradores em 2005. E na coleção de mamíferos do UNO-PMFRJ são depositadas as amostras de nectônios do Parque Atalaia, que são 3 indivíduos, do Terminal Cabiúnas, que são 9 indivíduos, e do Parque da Restinga de Jubatiba, que são 15 indivíduos, e também as amostras de marmosa paraguaiana do Terminal Cabiúnas, que são 7 indivíduos, e do Parque de Jubatiba, que são 11 indivíduos. As amostras de nectônios incluídas nesse trabalho contaram tanto com indivíduos machos quanto fêmeas, já que diversos estudos apontam a ausência de dimorfismo sexual para Sigmodontini, que é a subfamília na qual está incluída essa espécie. A idade dos indivíduos foi estimada a partir da erupção de desgaste dos molares, dividida em classes, e foram utilizados apenas indivíduos adultos, que correspondem aos indivíduos da classe 3 em diante. E para a marmosa paraguaiana também foram utilizados tanto machos quanto fêmeas, já que em Astur, em 2010, sugere que não há dimorfismo sexual para as espécies de marmosa anteriormente incluídas no gênero Mucoreus. E também foram utilizados apenas indivíduos adultos, que segundo a classificação etária proposta por Marcelo e Loreto em 2006, para indivíduos vivos correspondem aos indivíduos que apresentam todos os molares eclodidos e funcionais. A quantificação da simetria flutuante nesses indivíduos foi feita utilizando técnicas de morfometria geométrica, utilizando configurações de marcos anatômicos a partir de fotografias digitais obtidas com o software TPS DIC2. Foram utilizadas 3 configurações de marcos anatômicos distintas, uma configuração de 18 marcos anatômicos para a dorsal do crânio, que a gente pode observar nessa figura aqui de cima, uma configuração com 20 marcos anatômicos para a ventral do crânio, como a gente pode observar aqui embaixo das espécies, e uma configuração de 10 marcos para a vista lateral da mandíbula, como a gente pode ver na imagem aqui do canto. Esses marcos anatômicos eles foram escolhidos dentre as características que mais se distinguiam em relação à forma no crânio e mandíbula desses animais, então elas podem contar com marcos anatômicos em estruturas não homólogas, e cada indivíduo ele foi digitalizado 2 vezes para que a gente pudesse calcular o erro entre as 2 digitalizações. Foi feito um teste para a presença de simetria flutuante. Esse teste ele consiste numa nova via material utilizando como fatores os indivíduos e os lados ou reflexões, e a interação entre esses 2 fatores considerada um indicador de simetria flutuante. Esse teste ele foi feito no software MorphoJ. E no decorrer dessa análise também foram estimados índices individuais de simetria flutuante, que correspondem ao desvio de cada um dos indivíduos em relação à configuração assimétrica média da população, e essa foi a variável utilizada para as comparações e correlações feitas no trabalho. Então aqui os resultados para o teste da simetria flutuante, a gente pode observar que para as 3 vistas o valor de P ele indica a presença significativa de simetria flutuante, que corresponde a pelo menos 6% da variação total de forma nas configurações, sendo que para a vista ventral do crânio corresponde a 8,63%. A gente pode observar também o erro, que em todas as vistas ele corresponde a menos de 2% da variação total da forma, sendo que na mandíbula ele corresponde a apenas 1,27%. Agora, o teste para a marmosa paraguaiana, novamente a gente pode observar a presença significativa de simetria flutuante. E, por sua vez, em marmosa paraguaiana, a simetria ela corresponde por pelo menos 10% da variação total da forma nessas estruturas, sendo que para a vista dorsal do crânio ela corresponde a 14,75% da variação total da forma. A gente pode observar também aqui o erro, que dessa vez corresponde a menos de 4%, sendo que na vista dorsal do crânio ele corresponde a apenas 1,5% da variação total.
foram feitas no estudo comparações entre os níveis de simetria flutuante, foram feitas comparações entre as amostras de Newtons e Swamp's, utilizando todas as 6 localidades. Também foram feitas comparações entre as amostras de Newtons e Swamp's e Marmosa Paraguaiana. E para essas foram utilizadas apenas as amostras coletadas no terminal Cabiúnas e na área do Parque da Restinga de Juruguatiba. Foi feita uma comparação para cada vista. As comparações foram feitas utilizando software de estatística e as comparações foram feitas como testes paramétricos ou não paramétricos, dependendo dos pressupostos de normalidade ou homocelasticidade das amostras. Então, com as comparações entre as amostras de Newtons e Swamp's, a gente pode observar que tanto para a vista dorsal do crânio quanto para a vista ventral não foram encontradas diferenças significativas entre as 6 áreas. Mas, diferente das outras duas, para a mandíbula foram encontradas diferenças significativas que testes posteriores apontaram como estando entre a amostra de glicério e as amostras do Parque da Restinga de Juruguatiba e do terminal Cabiúnas. A gente pode observar também que as outras amostras não apresentam diferenças significativas entre si. Agora, para as comparações entre as amostras de Newtons e Marmosa, a vista ventral não apresentou diferença significativa, que a gente pode observar aqui no gráfico. Entretanto, diferente da vista dorsal, nós tivemos diferença significativa tanto para a vista ventral, vista dorsal quanto para a vista lateral da mandíbula. Então, aqui para a vista dorsal, a gente pode observar que a diferença está entre ambas as amostras de Marmosa Paraguaiana e a amostra de Newtons e Swamp's do Parque Nacional da Restinga de Juruguatiba, e com as amostras de Marmosa apresentando mais índices de simetria flutuante. E para a mandíbula, a gente pode observar que a diferença está entre ambas as amostras de Newtons e Swamp's e a amostra de Marmosa Paraguaiana do Parque da Juruguatiba, com as amostras de Newtons apresentando os maiores índices de assimetria. Para explorar as relações entre a simetria flutuante, a diversidade genética e a fragmentação, foram utilizadas correlações de Pearson, uma para cada vista. Em relação à diversidade genética, foram utilizadas na correlação apenas as amostras de glicério, Ilha Grande e Ilha da Marambaia. E para investigar a relação entre fragmentação e a simetria flutuante, foram utilizadas todas as 6 amostras. Os valores de área utilizados nessa correlação foram os expostos anteriormente, exceto para a amostra de glicério, onde para a qual área foi calculada utilizando o Google Earth, chegando a valor estimado de 24.800 hectares para o fragmento. E para a amostra do Parque da Juruguatiba, ao invés da área total, foi utilizada apenas a área da formação florestal, que é a área passível de ocorrência da espécie Newtons e Swamp's, que, segundo Tales e colaboradores em 2013, corresponde a 2.340 hectares. Então, com a relação entre a simetria e a variabilidade genética em Newtons e Swamp's, a gente pode observar que as 3 vistas exibiram correlações negativas bem fracas, sendo que nenhuma das correlações foi significativa. E para a correlação entre a área de fragmento e a simetria, a vista dorsal apresentou uma correlação negativa bem fraca, não significativa, mas ao contrário dela, nós tivemos correlações significativas tanto para a vista ventral quanto para a vista lateral da mandíbula. A vista ventral, para a vista ventral do crânio, a gente observa uma correlação negativa fraca e para a vista lateral da mandíbula uma correlação negativa moderada. A gente pode observar que foram encontrados níveis de simetria flutuante significativos para ambas as espécies e para todas as vistas. Entretanto, a gente pode observar também que as diferentes vistas elas apresentam padrões diferentes de simetria flutuante. Isso pode ser explicado porque, embora o estresse
se haja globalmente no organismo, o acúmulo de assimetria ele não é global. Ele na verdade, ele é específico das estruturas, né? Ele depende de diversos fatores. Por exemplo, estruturas que têm tempos diferentes de desenvolvimento, elas tendem a acumular assimetria de forma diferente. E em estruturas com uma grande importância funcional, como as aves para as aves que apresentam voo ativo, essas estruturas elas tendem a apresentar menos assimetria do que outros tipos de estrutura, como por exemplo ornamentos. A ausência de diferença significativa entre os níveis de assimetria dos diferentes fragmentos, ela pode estar justificada tanto no baixo número amostral utilizado no nosso trabalho, que é bem inferior aos 40 indivíduos por localidade proposta pelo Palmer em 94 para estudos com assimetria flutuante, mas também ela pode ser resultado de uma possível recuperação de fenótipos mais simétricos nessas populações em poucas gerações, como foi observado por Mackenzie e Clark em 1988, num estudo utilizando populações de moscas expostas a inseticida, onde, assim que houve exposição ao estresse, essa população exibiu altos níveis de assimetria flutuante, mas em poucas gerações os níveis mais simétricos foram restabelecidos. Dentre as vistas utilizadas, apenas a mandíbula apresentou diferença significativa entre os fragmentos. A diferença que a gente encontrou foi entre o fragmento de glicério, que é o maior dos fragmentos e apresenta os menores índices de assimetria flutuante, e o fragmento do TCAB, que são os menores fragmentos, e a área do parno de Jubatiba, que apresentam os maiores índices de assimetria flutuante. Esse padrão ele é similar ao que foi encontrado por Marchand e colaboradores em 2003, utilizando um estudo sobre a relação entre fragmentação e assimetria flutuante de uma espécie de roedores europeia, em que eles encontraram a diferença entre áreas perturbadas, onde as populações exibiam os maiores índices de assimetria flutuante, e áreas não perturbadas, onde as populações exibiam os menores índices de assimetria flutuante. Fazendo um paralelo com o nosso estudo, então, glicéria ela corresponderia a uma área não perturbada, e o TCAB e o parno de Jubatiba corresponderiam a áreas perturbadas. Não foram encontradas correlações significativas entre a diversidade genética, né, a heterogeneidade média e a assimetria flutuante em entornos islâmicos, mas também a nossa análise ela não contou com todos os nossos fragmentos. Inclusive, um dos fragmentos que não foi utilizado na nossa análise foi o fragmento de menor tamanho, que apresentava os maiores índices de assimetria flutuante. White e Searle, em 2008, num trabalho vendo a relação entre assimetria e variabilidade genética para diferentes populações de mussaranhos, eles encontraram uma correlação significativa entre esses dois fatores somente quando a amostra deles, que veio da menor ilha, que apresentava os menores valores de heterozigosidade e os maiores índices de assimetria flutuante, estava incluída na análise. Quando eles retiraram essa amostra, a correlação não se manteve significativa. Então, fazendo um paralelo com o nosso trabalho, talvez se a gente tivesse a disponibilidade dos dados para as amostras do TCAB e do parno de Jubatiba tivesse incluído essas amostras na análise, nosso resultado poderia ter sido diferente. A relação entre a assimetria flutuante e a heterozigosidade média tem sido bastante discutida. Estudos utilizando populações naturais têm achado relações entre esses dois fatores, mas estudos com unidades de laboratório, onde todos os outros fatores, além da diferença na heterozigosidade, tinham sido isolados, essa correlação não se mantinha. Então, talvez, como foi sugerido por Clark e colaboradores no seu estudo em 2001, a assimetria flutuante ela talvez não seja um bom indicador para um estresse genético, mas mesmo assim ele poderia ser útil como um indicador para o estresse ambiental. A relação entre a simetria e o tamanho do fragmento
foram encontradas correlações negativas e significativas, tanto para a vista ventral quanto para a mandíbula. Isso significa que em áreas grandes as populações apresentam baixos índices de assimetria, enquanto em áreas reduzidas os índices de assimetria são mais altos. E esse padrão ele é similar ao encontrado em outros trabalhos que relacionam o tamanho do fragmento e a simetria flutuante, como por exemplo Lenz e colaboradores em 1999 e Anciens e Marini em 2000. Nesses dois estudos, os autores eles sugeriram como uma possível causa para esse padrão a perda da variabilidade genética em fragmentos de tamanho reduzido. Entretanto, o nosso estudo ele sugere que a variabilidade e o tamanho do fragmento eles não estão diretamente relacionados. A gente pode ver isso, por exemplo, entre as amostras de Ilha Grande e da Ilha da Marambaia. São amostras que apresentam valores de heterozigosidade bastante similares, mas apresentam áreas de tamanho bem distintos. As populações de nectômios iscômicos do Parnas de Ubatiba apresentam níveis de assimetria flutuante na mandíbula que são muito similares aos encontrados nas amostras do tecário. Embora haja uma grande diferença entre essas duas áreas. Entretanto, se a gente for observar aqui no mapa, onde a gente tem destacado a área do Parque Nacional das Ilhas de Ubatiba, a gente pode observar que no parque a gente tem a presença de diversas lagoas, dentre elas a Lagoa de Carapebus. Essa lagoa tem 411 hectares de área e se estende por cerca de 4 quilômetros até fora dos limites do parque, dividindo o parque em duas porções. Esse corpo d'água tão extenso, ele pode servir como uma barreira para dispersão de fluxo higiênico até para nectômios, que é uma espécie bastante adaptada ao ambiente aquático. E se a gente for levar em consideração a área de formação florestal apenas aqui nessa porção sul, de onde foram obtidas nossas amostras, a ponte para estar aqui destacado em vermelho, a gente teria uma relação entre os níveis de assimetria flutuante e a área do fragmento muito mais coerentes. Então, talvez a lagoa, assim como as áreas de formação aberta arbustiva, que são esses cordões mais claros aqui na área do parque, que não são utilizados por essa espécie de roedor, elas podem estar agindo como possíveis barreiras para essa espécie dentro da área do parque. Nas comparações entre nectômios e marmosa paraguaiana, a gente pode observar diferenças tanto para a mandíbula quanto para a vista dorsal do crânio, sendo que para a mandíbula, nectômios apresentavam os maiores índices de assimetria flutuante, enquanto para a vista dorsal, os índices de assimetria flutuante de nectômios eram os mais baixos. A diferença nesses padrões ela pode ser decorrente da distância filogenética entre essas duas espécies, já que essas espécies elas são de linhagens de mamíferos que apresentam forma de crânio e mandíbula bastante distintas. E como os marcos anatômicos utilizados nas nossas análises eles foram escolhidos a partir de estruturas que mais se destacavam, muito provavelmente foram escolhidas muitas estruturas não homólogas. E já que a simetria flutuante tem uma relação bem específica com o caráter, marcos anatômicos com estruturas não homólogas podem fazer com que essas conformações não sejam comparáveis. Entretanto, a mandíbula é uma estrutura que ela tem uma menor complexidade topográfica em relação ao crânio, o que resulta no maior número de marcos homólogos entre as duas espécies. Então, essa seria uma estrutura que seria mais conservada, seria melhor para a comparação entre linhagens tão distintas. E a mandíbula, na mandíbula, o padrão encontrado é coerente com as diferenças bionômicas, ou seja, as diferenças ecológicas entre as duas espécies. Então, o Nectômios iscômicos, que é a espécie que
exibem menor capacidade de deslocamento e maior restrição de hábitat, por consequência seria uma espécie mais sensível, apresenta os maiores índices de assimetria. Por sua vez, Marmosa paraguaiana, que tem uma maior capacidade de deslocamento e tem amplo uso de hábitat, incluindo paisagens fragmentadas, seria uma espécie, e consequentemente seria uma espécie menos sensível, apresenta os menores índices de assimetria flutuante. O padrão encontrado na vista dorsal, ele não só pode ser derivado dessa questão da não comparabilidade entre as configurações, mas ele também parece mostrar também a diferença que a gente encontra no desenvolvimento entre essas duas espécies. A espécie de marsupial, que tem filhotes bem pequenos, correspondem a cerca de 1% do peso da mãe no momento do nascimento, elas têm um desenvolvimento pós-natal, ou seja, após o nascimento, muito maior que as espécies de roedores. Nas quais a ninhada ela corresponde por cerca de 50% do peso da mãe. E como proposto por Grecosta e colaboradores em 2013, estruturas que apresentam altas taxas de crescimento tendem a ter um maior acúmulo de assimetria flutuante. Uma das razões para isso é que quanto maior o investimento energético para o crescimento, menor a energia investida para os mecanismos de estabilização do desenvolvimento e manutenção de simetria. A simetria flutuante ela é sugerida como um bom indicador para estresse ambiental, já que esse estresse ele pode ser detectado antes que hajam consequências mais severas para a população. E a relação encontrada no nosso estudo entre a simetria flutuante da mandíbula e o tamanho do fragmento dá o suporte para o uso da simetria flutuante como, ao menos, um indicador para o estresse causado por fragmentação e restrição de hábitat. Ainda, o nosso trabalho também sugere que paisagens heterogêneas, mesmo bem conservadas, como a área do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, pode apresentar populações que sejam naturalmente descontínuas. Então, as conclusões do nosso trabalho foram que, em comparações com poucos indivíduos, as diferenças de assimetria flutuante são melhor detectadas em estruturas com poucos marcos anatômicos, como por exemplo a mandíbula, que existe diferença significativa nos padrões de assimetria na mandíbula entre nectômios escômicos do fragmento de glicéria e dos fragmentos do pardo de Jurubatiba e do tecário. Que os padrões de assimetria flutuante da vista ventral do crânio e mandíbula de nectômios escômicos são inversamente correlacionados com o tamanho do fragmento florestal. Não foram encontradas relações entre as quantias de assimetria flutuante e a variabilidade genética por nectômios escômicos. A similaridade nos níveis de assimetria flutuante da mandíbula entre as amostras de nectômios do pardo de Jurubatiba e do tecário pode representar uma evidência para a situação geográfica da espécie dentro da área do parque. A diferença entre os níveis de assimetria flutuante para nectômios escômicos e Marmosa paraguaiana, os mesmos fragmentos, ela pode ser explicada por suas diferenças ecológicas. E, por fim, que estudos de assimetria flutuante são uma ferramenta interessante para o monitoramento do estresse relacionado à restrição e fragmentação de hábitat para espécies de pequenos mamíferos neotropicais. Aqui nós temos as referências que eu marquei durante a apresentação. E eu gostaria de agradecer a presença da banca, ao meu orientador, à minha família, ao programa de graduação, a todo mundo que está presente e a todo mundo que fez com que esse momento fosse possível, estando aqui nessas fotos que eu trouxe ou não. Muito obrigado.